Atenção galera, um aviso rápido. Esse vídeo foi dividido em duas partes para que ele não ficasse muito grande. Essa parte que vocês estão começando a assistir aqui é a parte 2. Se você já assistiu a parte 1, continue. Se você não assistiu a parte 1 ainda, corre lá no canal e assiste ela primeiro, beleza? Então é isso aí, bom vídeo para vocês. Mas então, nem tudo é uma maravilha na vida do Wii U, né? Como eu já falei anteriormente, o Wii U estava vendendo mal, estava vendendo pouco. Então, mesmo esse jogo aqui, esse grande jogo, tendo sido lançado no dia 3 de março de 2017, um pouquinho antes, a gente tinha, em janeiro, a gente tinha recebido uma notícia ruim. No dia 31 de janeiro de 2017, a Nintendo encerrou oficialmente a produção do aparelho. Então, de lá pra cá, o Wii U não é mais fabricado. Se você comprar um Wii U por aí, você vai estar comprando um Wii U ou usado, ou se estiver comprando novo, ele vai ser um Wii U novo porque ele foi fabricado lá atrás e não foi vendido ainda até hoje. É por esse motivo. O Wii U novo mesmo, fabricação recente, não existe mais. Ok, mas no dia 3 de março de 2017, a mesma data de lançamento do Zelda do Wii U, aconteceu outro evento muito importante para a Nintendo, que foi o lançamento do Nintendo Switch, o novo console deles. Então, esse console saiu para substituir o Wii U, afinal o Wii U já tinha deixado de ser fabricado em janeiro. Então, como o Wii U deixou de ser fabricado, a gente pode concluir que o Zelda Breath of the Wild ele foi o último grande jogo lançado para o Wii U. Se sair algum jogo daqui para frente para o Wii U, ele provavelmente vai ser um jogo simples, um jogo indie, um jogo mais básico. Não vai ter mais nenhuma grande produção para o Wii U, afinal é um console que morreu. E aqui é muito importante a gente destacar uma coisa. A Nintendo não perdeu a oportunidade, ela lançou mesmo o Zelda também na mesma data, junto com o Nintendo Switch. Então você foi para as lojas o Nintendo Switch e o Zelda na mesma data. Então o Zelda saiu para o Wii U e para o Switch no dia 3 de março, junto com o lançamento do Switch. Esse vídeo não é sobre o Switch, não vou falar sobre ele aqui, só porque ele faz parte da cronologia, mas reparem como muita gente já falou isso, né? Mas eu vou repetir mais uma vez. O controle montado dessa maneira, ele parece a cara de um cachorrinho, né? Com os olhos meio tortos aqui um pouco, né? Mas ele parece a cara de um cachorrinho. Aqui as orelhinhas dele. Beleza. Agora nós vamos falar sobre outro assunto que está relacionado ao Wii U e que andou de lado a lado com ele. Vocês viram que o Wii U foi lançado em 2012, certo? Pois bem, em 2015 saiu a primeira versão do desbloqueio para ele, em outubro de 2015. Isso dá 3 anos de vida do console sem destravamento, até que saiu um destravamento. É claro que tinha alguns requisitos para rodar esse desbloqueio, né? A gente precisava, para alguns jogos a gente precisava ter o Super Smash, não sei se é Super Smash Bros. Smash Bros, mas enfim, o Smash Bros do Wii U, a gente precisava ter o disco original para usar ele como uma espécie de disco de boot, então ele tinha que estar lá no drive para enganar o console, para o console carregar o jogo adulterado. Ele exigia a versão 5.3.2 do firmware, não podia ser uma versão superior a essa, não podia ser uma versão inferior a essa. Se você tinha um Wii U comprado com uma versão inferior, você tinha que atualizar ele para ficar nessa versão. Só que só existe duas maneiras de atualizar o Wii U: através de atualização que vinha nos discos de jogos. Splatoon era um dos jogos que vinha com a atualização 5.3.2. Então você colocava o disco do jogo, o console reconhecia que tinha uma atualização ali e atualizava para aquela versão que estava ali. E estando na 5.3.2 ele permitia usar esse exploit. Yoshi's Woolly World também era um outro jogo que vinha com a atualização 5.3.2. Porém, parece que houve uma segunda, digamos, uma segunda reimpressão das mídias que vinha com uma atualização mais recente, que é a 5.3.2, então não permitia mais que, se você atualizasse, teria problemas.
então não utilizava aquele. Já Splatoon não, foi um jogo que só todo jogo do Splatoon ele vinha com aquela atualização, então era possível usar o Splatoon para atualizar o console e ter acesso ao exploit. E a segunda maneira de atualizar o Wii U era online, conectando no servidor da Nintendo. Só que isso gera um problema, por quê? Porque quando você atualiza online, você não pode escolher qual versão do firmware que você quer pegar. Você vai instalar simplesmente a versão mais nova que tiver lá. Então, se já tivesse saído no momento, e saiu realmente, uma versão superior a 5.3.2, você ia atualizar para a versão superior e não ia ter acesso ao exploit. Então não era bacana ativar online. Outra coisa, o Wii U atualiza automaticamente quando ele está conectado na internet. Então era necessário fazer um esquema no DNS para o DNS não conseguir encontrar mais o servidor da Nintendo e não atualizar, para não perder o acesso ao exploit. Era necessário fazer isso naquela época. Então aqui a gente vê duas telas. Aqui é uma tela carregando o exploit e aqui é uma tela já do Load In versão 4 com a lista de jogos. Era assim mesmo, tá? A lista de jogos não aparecia na TV, a lista de jogos aparecia no Gamepad. Você escolhia ali no Gamepad essa lista assim, bem arcaica mesmo, e escolhia qual jogo que você queria carregar. Tinha dois modos de carregar, um era através do Smash Bros, usando ele como boot, e outro era através do criador de Mi, que são aqueles bonequinhos. Então era uma dessas duas formas. Tinha jogo que funcionava só de uma maneira, tinha jogo que funcionava só da outra, tinha jogo que funcionava nas duas, e tinha jogo que não funcionava. Então tinha vários poréns nesse tipo de desbloqueio. Não é desbloqueio na verdade, né? Nesse tipo de exploit, nessa maneira de se jogar jogos backup. Mas claro, depois que iniciou-se o processo de desbloqueio, depois que se descobriu aquele exploit inicial aí, a coisa foi avançando a passos largos. Tanto é que em fevereiro de 2016 a gente já teve uma grande evolução. Quem é familiar com o sistema que existia para o Nintendo Wii, vão ver que aqui já tem uma coisa bastante semelhante. A gente tem iconezinhos bonitinhos, temos capas de disco, e já evoluiu bastante. E essa versão aqui ela já passou a funcionar com a versão 5.51 do firmware, que era a versão mais atual no momento, lá em fevereiro de 2016. A coisa avançou também e foi criado o Homebrew Launcher, que é mais ou menos o equivalente ao Homebrew Channel lá do Wii, que é um loader, né? O Homebrew ele vai detectar o que você tem no cartão SD de aplicativos e tal, e vai permitir que você execute. Então hoje é possível executar várias aplicações no Wii U. No servidorzinho de FTP, é possível transferir jogos pela rede e etc. Tem várias funções. Emuladores também, muito importante. Isso é algo muito importante para várias pessoas, né, que adoram jogar os jogos clássicos. Então hoje, agora, em 2017, a gente tem uma evolução bem grande na emulação, tá? Passando do Load In lá, aquela versão arcaica, para hoje, a gente teve um salto muito grande na emulação. É muito fácil também. A gente tem umas ferramentas que possibilitam que a gente deixe quase tudo automático. Uma delas, que é muito útil, é o Wii U USB Helper. E tem várias outras também. Mas essa do USB Helper, dê uma procurada, vocês vão ficar encantados com o que essa ferramenta faz. Ela é compatível com a versão mais atual, que é a 5.5.1. E outra coisa que é incrível também, essa versão ela permite que você utilize os jogos do Wii U, mesmo que você tenha os backups, permite que você jogue online. Pode jogar online como se fosse um jogo original perfeitamente, sem nenhum risco de banimento. É incrível. Isso não era possível na época do Load In 4.0. Como eu falei, na época do Load In, inclusive, a gente tinha que colocar um DNS que não permitisse que o jogo conectasse com a Nintendo. Agora isso não é mais necessário. Vamos aqui então, a gente tem uma telinha. Essa aqui é a telinha do USB Helper. Como vocês podem ver, essa ferramenta ela permite vocês baixarem jogos, baixarem DLCs, baixarem
Updates. Tem um botão aqui para transferir diretamente para o cartão SD que está no seu computador. Tá, o jogo transferido através desse método, ele não é executado através do cartão lá no console. Tá? Lá no console você vai colocar o cartão SD, vai instalar ele no HD externo ou num pendrive, em alguma outra coisa, mas ele não vai estar no SD. Você vai usar o SD simplesmente para instalar o jogo. Depois pode até tirar o apagado do SD, que não vai mais usar. Vocês têm também a função aqui de escolher qual região que vocês têm o console, né? Obviamente, se você tiver um console americano, você tem que baixar só da região americana. Então, olha, para fazer uma comparação bem certinho, esse sistema aqui, ele funciona muito parecido com o Steam. Vocês vão escolher jogos aqui e vão baixar numa velocidade incrível, tá? Vai baixar na velocidade máxima da sua internet. Se tiver uma internet boa, vai baixar na velocidade excelente. Vai baixar no instantinho os jogos. E o mais legal, né? É com todos os DLCs e com todos os updates. Então, poxa, perfeito. Não tem como melhorar isso aqui. Vamos então agora as considerações aqui. A firmware, a versão atual, ainda hoje, em 2017, é a 5.5.1. Ela foi lançada lá em janeiro de 2016. Como a gente está em maio, já faz 1 ano e meio praticamente, né? Não teve nenhuma atualização ainda de lá para cá. E é muito improvável que a Nintendo lance uma nova atualização. Por quê? Como ela lançou o Switch fez um sucesso absurdo, vendeu muito. Ela parou de fabricar o Wii U. Muito provavelmente eles vão se concentrar só no Switch, em desenvolver jogos e novos firmwares e etc. para o Switch, e vão deixar o Wii U de lado. Se eles fizerem isso, é melhor pra gente. Isso é tudo que a gente pode esperar no momento, né? Já que a gente sabe que não vai ter mais jogos novos pro Wii U, que eles não lancem mais firmware atualizado também, tá? Por quê? Vamos lá. Essa versão, ela utiliza a firmware 5.5.1 do Wii U. Permite que a gente acesse todas as funcionalidades do Wii U. Com ela, você consegue até acessar a Nintendo Shop e consegue comprar jogos. É claro que se você tiver uma conta brasileira e tentar acessar a Nintendo Shop, ele vai dizer que você não tem, que a sua região não tem acesso a Nintendo Shop, etc. E não vai deixar comprar. Você vai ter que criar uma conta de outro país. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Mas se você cria uma conta americana ou canadense, vocês vão conseguir comprar os jogos. Dá para comprar jogo original na Nintendo Shop. Você pode jogar online e você pode rodar homebrews, que são os aplicativos caseiros, vários aplicativos que existem pro Wii U agora, perfeitamente, e pode jogar os jogos backup, que são também conhecidos como jogos alternativos e também conhecidos como jogos piratas. Agora, se sair uma nova versão do firmware, você não deve atualizar. Até que tenha certeza que ela não bloqueia esse acesso atual aos jogos. Por quê? Porque se você atualiza, você vai estar correndo o risco de não ter acesso ao método de desbloqueio utilizado agora. Provavelmente, se sair uma nova versão de firmware, é possível que a Nintendo consiga bloquear esse exploit e você não consiga mais instalar nenhum jogo novo no seu Wii U. Porém, ainda deve permitir que você consiga acessar os jogos que já estão instalados. Afinal, mas nada é garantido. Por via das dúvidas, é melhor não atualizar. Só que aí vem um porém, né? Tá, mas para não atualizar, a única maneira é se colocar um DNS alterado lá para não conectar com a Nintendo e tal. Só que isso vai me impedir de jogar online também. É verdade. Então aí fica a seu critério avaliar se vale a pena ou não deixar ele na internet e correr o risco de atualizar, porque se você está na internet e ele descobre que tem uma versão nova do firmware, você não vai ter como você não tem como cancelar, tá? Ele vai atualizar e pronto, acabou. Agora que nós já falamos então
história do Wii U um pouquinho, das versões de firmware, do desbloqueio. Nós vamos falar agora sobre um outro assunto que está relacionado aos jogos de Wii U, mas que mesmo se você não tem um console Wii U, talvez ainda assim você tenha acesso aos jogos. E esse assunto é a emulação do Wii U. O emulador do Wii U se chama CEMU, C-E-M-U. Ele foi lançado a primeira versão lá em outubro de 2015. E era uma versão altamente experimental, cheia de bugs, cheia de erros. Funcionava, abria, mas não funcionava quase nada. Os desenvolvedores eles lançam uma nova versão a cada 2 ou 4 semanas. Então a cada 15 ou 30 dias eles atualizam esse emulador. E ele está bem ativo de lá até aqui. Tá? Ele está desenvolvendo bem rapidamente mesmo. A versão mais atual agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, é a 1.7.5. Com essa versão, se a gente tiver um bom computador, tiver paciência para baixar os Graphic Packs, não vou ficar explicando o que é isso. Tá cheio de vídeo sobre esse assunto. Talvez eu faça um vídeo sobre esse assunto no futuro, se houver interesse de vocês, mas por enquanto estamos só falando sobre o emulador em si mesmo, sem entrar em muito detalhe. Configurando ele corretamente e tal, é possível a gente jogar o Zelda mais recente com um desempenho muito satisfatório. Não é perfeito, mas é muito satisfatório, perfeitamente jogável. Uma coisa muito bacana é que o jogo é capaz de rodar com uma qualidade visual muito superior ao Nintendo Wii U. Porque o emulador possibilita que a gente coloque alguns filtros, alguns graphic packs, algumas adições para melhorar o gráfico. Então, para vocês terem uma ideia, eu joguei o Zelda no Wii U e no Wii U eu encontrava um monte de serrilhados e tal. No emulador eu não encontro nada, a imagem está perfeita. Então a diferença é muito grande. Mas é claro que nem tudo é uma maravilha, né? Tem algumas coisas que não funcionam bem. A função do giroscópio é uma. O que é isso? Existe situação, por exemplo, no Zelda inclusive, ou no Fatal Frame, que vocês precisam usar o gamepad para apontar a câmera ou para apontar a flecha para uma determinada direção. E isso não está emulado corretamente, porque você não vai estar usando o gamepad, provavelmente não vai estar usando o gamepad, né, no videogame, então você vai no computador, então você vai estar usando um controle normal, normalmente um controle de Xbox 360, algum outro controle USB padrão, né? E esse controle não vai ter a capacidade de também não ter a capacidade de sensor de movimento de giroscópio que o gamepad tem. Então isso é emulado através do mouse no emulador. Funcionar? Funciona, mas é bem básico mesmo. Vocês encontram também glitches visuais nos jogos. São defeitos gráficos, onde você vê alguma coisa piscando onde não devia, algum risco piscando, o chão sumindo, algumas coisas assim. Erros aleatórios, do tipo tá jogando, dá um erro e fecha o emulador. Acontece também. Alguns jogos não rodam de jeito nenhum. E alguns jogos rodam de uma maneira bem ruim. Então não é como você ter um Wii U que você vai colocar o jogo ali e ele vai funcionar. Não, o emulador depende de configuração. Se você tiver mesmo um jogo que funciona bem, como o Breath of the Wild, e você tem um computador que tem suporte a rodar bem, mas você não configura direito, ele vai rodar ruim. Então você vai ter que inclusive aprender a configurar também. Ou seja, você vai precisar de um computador bom e vai precisar de tempo e paciência para otimizar certinho e configurar. Ou então procurar por algum tutorial que exista na internet de alguém que já configurou e está rodando bem. Eles vão explicar como fazer e vocês simplesmente vão copiar as configurações que eles fizeram. Tá? Aqui a gente tem então na esquerda o logotipo do CEMU. Esse aí é o logo utilizado. E na direita a gente tem a tela principal dele, que é bem simplesinha. Né? Vocês simplesmente vão selecionar aqui File, Open e tal, e vão abrir o jogo. O jogo ele tem que estar num formato, na verdade ele abre até formato compactado, se eu não estou enganado. Eu tenho um jogo aqui extraído, mas eu acho que ele abre inclusive a WD. Tem as opções de configuração, várias opções aqui e tal. Agora a gente tem aqui uma imagem do Zelda rodando no
do Zelda Breath of the Wild rodando no Semu versão 1.75, tá? Vocês podem ver que os gráficos são muito lindos, eles são suaves, olha só que coisa bonita. Olha o contorno do personagem, não tem serrilhado, tá? Se vocês jogarem esse jogo no Wii U, vocês vão ver que no Wii U tem serrilhado. É possível que no Switch a qualidade seja essa aqui, mas no Wii U definitivamente não é. E esse é um emulador de Wii U, não de Switch. Então é um detalhe muito bacana a ser notado. Concluindo então o nosso vídeo aqui. Como o Wii U deixou de ser produzido, é muito pouco provável que ele ainda receba algum jogo de peso. Como eu falei, se ele receber algum jogo, vai ser algum jogo fraquinho. Não vai ser algum jogo grande, não vai ser um Pokémon, não vai ser um Zelda ou um Mario, né? Vai ser algum joguinho básico, se receber alguma coisa. O sistema de utilização dos jogos backup, que são também conhecidos como alternativos ou piratas, e aplicativos homebrew, que são aplicativos desenvolvidos no geral por pessoas com várias finalidades, está muito avançado e tem muita qualidade e evolui a cada dia, está evoluindo a passo largo. Isso falando, né, da parte do console em si. Agora, a emulação também está caminhando a passo largo. É muito possível já jogar com uma qualidade excelente, bem fluido, com movimentos bons, sem lag, sem travadas e com uma grande qualidade visual. Muitos dos jogos do Wii U. Então, o emulador também está muito bem, obrigado. Ou seja, para Nintendo, o Wii U não tem mais futuro. Então eles provavelmente não vão desenvolver mais jogos, não vão desenvolver firmware, não vão desenvolver mais nada. O Wii U está morto para eles. Mas para o usuário, ele ainda pode ser muito bem explorado. Vocês ainda podem tirar muito proveito desse console. É um console muito bom. É claro que ele não é melhor em termos de processamento, não é melhor do que um PlayStation 3 ou do que um Xbox 360, mas vocês têm que notar também que ele foi lançado em março, né, de 2012. Não foi no março, foi no final do ano. Ele foi lançado um ano antes da concorrência, então é claro que né, a concorrência teve um pouco mais de tempo para se preparar e tal, mas a Nintendo também não tinha como objetivo lançar algo muito sofisticado, queria lançar uma coisa divertida e conseguiu, né? Então ele é bastante divertido, vocês ainda podem aproveitar muito, seja comprando o console, porque se você comprar o console hoje, vocês vão conseguir, mesmo que esteja atualizadíssimo o console, vocês ainda vão conseguir rodar os jogos alternativos nele, e tem muito jogo bacana, tá? Por mais que tenha sido parado de fazer jogo, tem muito jogo legal, tem muito jogo que você só vai encontrar no Wii U. E se você não quer gastar, mas tem um computador bom, muito importante esse detalhe, tem que ter um computador bom, não adianta ter qualquer computador, porque não vai resolver o problema. Você vai conseguir pegar um emulador de graça, vai pegar os jogos de graça e vai conseguir jogar de graça com uma qualidade visual melhor do que a do Wii U no seu computador. Então é algo que ainda tem bastante futuro pela frente. É isso aí então, gente. Vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aí o seu like. Se inscreve também no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Deixe também suas opiniões, sugestões, etc. nos comentários. E tamo aí. Muito obrigado por assistirem. E até a próxima. Valeu!